Aqui é Robson Jimenez e a nossa audioaula vai tratar um pouco da vida e obra do grande Machado de Assis. Seu nome era Joaquim Maria Machado de Assis e ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Nascido num lar pobre, lá no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, Machado logo percebeu que, para subir na vida, ele precisava de muito esforço, muito trabalho. Não seria fácil para ele. Então, órfão aos 10 anos, estudou em escolas públicas, mas na verdade se instruiu por conta própria. E ele lia qualquer coisa, porque bons escritores leem bons textos. Mas Machado começou lendo qualquer coisa e depois ele escolheu aquilo que ele queria ler. Inteligente e esforçado, aproximou-se de intelectuais e de muitos jornalistas que lhe deram boas oportunidades. Já aos 16 anos, empregou-se na tipografia de Paula Brito. Aos 19 anos, já era colaborador assíduo de jornais e revistas cariocas, como, por exemplo, o Correio Mercantil, o Espelho, Diário do Rio de Janeiro, Semana Ilustrada, Jornal das Famílias, né? Em 1867 foi nomeado oficial da Secretaria de Agricultura. Ao mesmo tempo que progredia no emprego, sua carreira de escritor era cada vez mais promissora. Casou-se aos 30 anos com Dona Carolina Xavier de Novaes, que era portuguesa, né? Machado de Assis foi se tornando aos poucos um intelectual mais famoso do Rio de Janeiro, tendo como influências, né, Shakespeare, essa de Queiroz, entre os principais. Como funcionário público, foi exemplar, como escritor, o mais importante. Faleceu no dia 29 de setembro de 1908. Por ter sido um escritor que se formou à luz do romantismo e que evoluiu para o realismo com o tempo, a obra de Machado de Assis, forçosamente, ela tem que ser vista sob dois ângulos, né? Um do romântico e outro do realista. Então pode-se estabelecer assim, que sua produção até 1880 ela é genuinamente romântica, embora seu romantismo não seja tão sentimentalista como o dos seus contemporâneos. E nós podemos dividir então a obra de Machado em duas fases. A primeira é o ciclo romântico, né? Nessa fase romântica, a sua estrutura narrativa ela é bem linear, né? Ou seja, as narrativas têm começo, meio e fim, bem marcadinhos, bem bonitinhos, tal. Dessa fase romântica, desse ciclo romântico, nós podemos falar os livros Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. E também os livros de contos, né? Histórias da Meia-Noite e Contos Fluminenses. Já na segunda fase, podemos chamar, né, o ciclo realista, nós temos aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires e os livros de contos, né? História Sem Data, Várias Histórias, Papéis Avulsos, Páginas Recolhidas e Relíquias da Casa Velha. Então, vamos só fechar aqui, colocando a obra do Machado nas suas devidas posições. Em contos nós temos Contos Fluminenses, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias da Casa Velha, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, né, como já mencionei, História Sem Data. Na poesia nós temos Falenas, nós temos Crisálidas, nós temos ocidentais, também americanas. No teatro, sim, Machado foi dramaturgo também, né? No teatro nós temos Queda
que as mulheres têm para os tolos, Desencantos, Hoje Avental, Amanhã Luva, O Caminho da Porta, O Protocolo, Quase Ministro, Os Deuses, de Casaca, Tu, Só Tu, Por Amor. Não Consultes Médico. E também não esqueçamos de Lição de Botânica. E do romance, nós já falamos, né? Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú Jacó e Memorial de Aires. Então, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre o romance, que é o que mais cobrado em FUVEST, em Enem, né? O romance de Machado, né? Machado tinha uma elegância, né, ao escrever que é um modelo de escrita na língua portuguesa, né? Não é à toa que os professores falam na academia que você quer aprender a escrever português, aprenda com Machado de Assis. Ele é o grande professor, não é? Sempre foi adepto de personagens fortes, o Machado. A sua grande capacidade de observação da pessoa humana e da sociedade, ela começou desde o princípio, não é? Então, não é um privilégio da fase realista. É de Machado isso. Machado organizou suas personagens, né, de modo diverso, ao contrário dos românticos, né? E ainda que ele tenha conseguido aproveitar as lições que aprendeu da leitura de grandes mestres, como o próprio José de Alencar, o português Almeida Garrett, alguns falam Almeida Garrett, lá em Portugal, o francês Victor Hugo, ou o inglês Swift, ainda assim o Machado conseguiu fazer uma coisa primorosa, diferente dos outros, né? Vamos lembrar, por exemplo, no livro assim, Dom Casmurro, primeiro livro a tratar de traição, segundo consta até da história e da literatura mundial. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um livro também diferente, né? onde ele trata de uma temática do defunto autor, não é? Poderíamos chamar assim um livro espírita, sem ser espírita, né? Ligada ao espiritismo, né? Alguém que morre e vai contar a sua trajetória de vida, né? Então, assim, Machado foi original na sua obra, né? Então não é à toa que ele é grande, não é à toa que ele fundou a Academia Brasileira de Letras, a ABL, que ainda hoje os 40 imortais, não é, cuidam dos destinos da língua portuguesa. Então, assim, Machado de Assis é um dos maiores escritores do Brasil, se não o maior escritor. Aqui foi uma pequena audioaula sobre Machado de Assis, e eu sou Robson Jimenez, professor, agradeço a sua atenção, e esse foi mais um momento além da sala de aula.